Eu nasci de 10 meses e meio de gestação. O que foi que te fez enxergar lá atrás? O que foi que te fez ter essa visão? Que te atribuiu a desse ponto? Eu nasci de 10 meses e meio de gestação. A minha gestação foi mais longa que a gestação de um elefante. 10 meses e meio. A minha mãe teve muitos problemas na gestação dela. Ela estava passando um período muito conturbado na vida dela. E ela chegou aí 2 ou 3 vezes. Meu pai levou ela no hospital, na maternidade, enfim, para o parto. Ela já estava com dilatação já. Isso aí por volta dos 9 meses, um pouco tempo depois. Mas o médico disse que não estava na hora. Teve uma questão de greves que estava acontecendo na época, era difícil o atendimento particular, o atendimento de vários hospitais no SUS estava restrito por causa dessas greves relacionadas ao SUS e tudo. E aí o médico só deu injeção e falou para minha mãe voltar para casa. E ele fez isso por 2 vezes. E aí, por fim, já tinha muito tempo já, chegou um ponto em que, na terceira vez que minha mãe sentiu contrações para o parto, ela foi para o hospital e, chegando lá, não queriam atender minha mãe. Aí meu pai falou assim, não, vocês vão atender minha esposa, meu filho vai nascer hoje. E aí, nessa insistência aí, eles internaram minha mãe, e aí entra médico, sai médico, né, turnos, essas coisas. Chegou um ponto lá em que o médico, que de fato era o médico da minha mãe, ele se ficou quando ele descobriu o que estava ali acontecendo. E aí, quando chegou o outro plantonista, que ele foi atender, a minha mãe chamou meu pai para conversar e falou para eles assim, olha, é melhor eu preciso dar uma notícia para vocês. Meus pais acharam que eu tinha morrido, né? E isso aí não tinha feito parto ainda não. E a notícia é a seguinte, o seu filho passou muito tempo para nascer e nesse momento agora, tipo, para a gente preservar a sua vida como mãe, é melhor a gente fazer um aborto. A gente fazer um aborto dele para que preserve a sua vida. Porque se faz o parto, é uma chance muito grande de os dois morrerem ou da senhora morrer e seu filho ficar sem mãe aí, ou mesmo de, se ele der muita sorte de sobreviver, ele vai ter algum tipo de sequela. E, então ele pode ficar vegetando a vida toda, ele pode ter alguma paralisia física, ou, no mínimo, ele se tornaria surdo. E aí, minha mãe respondeu para ele assim, olha, a gente vai amar o nosso filho da forma como ele for. E, se o meu filho nascer surdo, eu vou aprender língua de sinais para conversar com ele. Cara, década de 80. Da onde minha mãe tirou a informação disso? Né? E aí, enfim, depois de quase discutirem lá com o médico, ele aceitou fazer o parto, foi de fórceps. Minha mãe ficou internada muito tempo, eu fiquei em incubadora durante várias semanas e tal, mas, apesar de alguns desafios na minha infância, o meu desenvolvimento foi normal. Minha mãe teve alguns problemas de saúde por causa disso, mas foi um desenvolvimento razoavelmente normal, dentro do esperado para a criança, né? E aí, a partir de determinada idade, meus pais me contaram essa história muitas e muitas vezes, porque foi um grande milagre de Deus, né, cara? 10 meses e meio. É humanamente impossível isso acontecer. Atrás, às vezes, uma semana já gera sequelas aí, e eu cresci ouvindo essa história aí de várias e várias formas, mas nunca imaginei, na verdade, eu não sei se eu entendia naquela época a profundidade do que meus pais estavam me contando, né? Só que aí o tempo foi passando. Quando eu era adolescente, meu pai já era falecido, mas eu congregava numa igreja e lá tinha um ministério com surdos. Então foi o primeiro lugar que eu me recordo de ver a Libras, foi nesse ambiente na igreja. Eu ficava sentado ali com minha mãe, eu olhava assim, eu via a pessoa lá na frente fazendo sinais e, cara, eu não sabia nada daquilo, eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas eu achava muito massa, porque só tinha uma pessoa que sabia fazer isso lá, mas ninguém, entendeu? Eu olhava assim, e eu sentia que tinha alguma coisa ali legal, entendeu? Que era um negócio diferente, entendeu? E aí eu perguntei à minha mãe o que era, e ela, um pouco que ela entendeu do que estava acontecendo, ela me explicou ali, eu não lembro direitinho como é que foi, mas
pouco tempo depois, anunciaram que teria um cursinho de Libras na igreja. Nossa, aí eu fiquei no pé da minha mãe, né? Eu quero fazer, eu quero aprender, eu preciso entrar nesse negócio e tal. E aí minha mãe foi lá comigo, eu era adolescente, comecinho, eu tinha o quê? 11, 12 anos de idade, mais ou menos essa idade, assim. E aí eu cheguei lá para perguntar como que era e tal, e enfim, entrei no cursinho. Então, tipo, hoje, olhando para trás, eu sinto que essa conversa lá atrás, os desafios lá da minha gestação, de alguma forma se conectam isso aí. Nada é por acaso, né? As coisas de alguma forma se conectam, né? Agora, eu nunca imaginei que eu ia me tornar ponte de comunicação para os surdos. Se você aprendeu algo novo hoje, clica lá no curtir para eu saber que você conseguiu entender e aprender algo novo e deixa aqui abaixo seu comentário dizendo aquilo que mais chamou a sua atenção nesse conteúdo que você viu aqui e coloque também aqui as suas perguntas para que você possa continuar se desenvolvendo. E claro, se inscreve aqui no canal, vai lá no botão vermelho, aperta, se inscreve aqui no canal, badala lá o sininho, toca no sininho para que você seja avisado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos aqui. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá, @Universidade da Libras. Vai lá.